Na epístola de 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, está escrito: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Existem pessoas que precisam de uma explicação, pessoas que se esforçam bastante para que todos à sua volta sejam felizes, a família, amigos e a comunidade. No entanto, parece que tudo que elas fazem é errado. Quanto mais a pessoa se esforça, batalha, trabalha e tenta agradar, mais ela desagrada. Todos só criticam e se ofendem com suas boas atitudes. Sabe por que isso acontece? Simplesmente porque as intenções e as motivações do coração da pessoa estão corretos, porém suas ações estão erradas. Elas precisam mudar suas ações. Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo, era um discípulo de Gamaliel, doutor da lei judaica e respeitado por todos. Paulo era zeloso e um verdadeiro conhecedor da palavra de Deus. Porém, os líderes religiosos judaicos não reconheceram Jesus como Messias. Logo após sua morte e ressurreição, os seus discípulos e seguidores começaram a ser perseguidos, presos e mortos. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e Paulo de Tarso estava presente, consentindo e segurando as vestes do que o apedrejavam. Após este acontecimento, os cristãos se dispersaram para a terra da Judéia e Samaria. Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os colocavam na prisão. Mesmo assim, os cristãos continuavam suas jornadas pregando, curando e libertando os cativos, como era a vontade de Deus. E Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, sugeriu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de encontrar alguns daquela seita, homens e mulheres, e os conduzissem presos a Jerusalém. E no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo ele em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. E os soldados que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Paulo levantou da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos as escamas, e recuperou a visão, e se levantou e foi batizado, e tendo-se alimentado, ficou forte. E Paulo esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco.
e logo nas sinagogas pregava a Jesus, testificando que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Paulo sofreu muito por causa do evangelho. Ele provou de sua própria perseguição. Mesmo assim, ele não desistiu. Pregava, curava e libertava os cativos e possuía muito poder e autoridade no mundo espiritual. Seu nome é citado de geração em geração porque foi inteligente o suficiente para reconhecer os erros e mudar suas atitudes. Você sabe por que Jesus escolheu Paulo de Tarso? Porque sabia que ele amava a Deus e no seu coração queria fazer o que era certo, protegendo o povo judeu da idolatria e da mentira. Ele tinha a motivação e a intenção correta. No entanto, suas ações estavam erradas. Quando Jesus apareceu para ele e disse isso, ele não teve mais dúvidas. Mudou suas atitudes imediatamente e agora fazia a coisa certa. Ele só precisava de uma resposta e Jesus deu a resposta certa para ele. Deus ama você. Tudo que você precisa para fazer o que é certo, Ele vai te proporcionar. Peça a Ele a orientação. Siga o exemplo de Paulo. Assim que ele teve a explicação correta, ele não questionou, nem duvidou. Ele não olhou para trás e corrigiu seus erros. Ele foi e é um dos maiores discípulos de Jesus. Foi o escritor da maioria das epístolas do Novo Testamento. Possui uma história incrível no mundo cristão. Ele combateu um bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Um ser humano incrível. Aprenda com Paulo. Não deixe seus erros te destruir, e sim seus acertos te exaltar, até você receber o seu galardão e a coroa da vitória de Cristo Jesus. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Fica a dica!